Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer mais um vídeo sobre literatura. Desta vez uma obra do Miguel Sicart, que é um muito conhecido investigador e até talvez pensador e filósofo de jogos, que tem um dos artigos mais citados sobre mecânicas de jogos, embora esteja muito direcionado para os videojogos, para os jogos digitais, mas é um professor, um investigador, muito importante, muito conhecido e que tem uma série de artigos publicados e tem este livro que se insere aqui numa coleção do Playful Thinking Series do MIT, em que tem estes livros que são aqui o misto de livros técnicos e livros mais acessíveis para consultar, ou seja, não são propriamente artigos científicos, mas são livros já técnicos, já com bastante conteúdo, bastante interessantes e que podem ser adquiridos a preços interessantes. E este livro é particularmente interessante. O Miguel Sicart pode ser considerado também um filósofo de jogos, o que é uma coisa curiosa, mas é bastante interessante porque existe e porque é importante. Porquê? Porque os jogos, como criações humanas, e são criações humanas tão ricas, tão variadas e que potenciam tanta coisa, realmente despertam e sempre despertaram os interesses de alguns filósofos convencionais que se dedicam a todos os temas e, neste momento, uma espécie, um ramo da filosofia que se dedica aos próprios jogos em particular. Aqui no Play Matters, ou seja, o autor vem defender uma série de coisas interessantes. Ele vem defender, e de notar que aqui o Play é uma vantagem ou desvantagem que a língua inglesa tem. Porque o Play, nós traduzimos diretamente para português como jogar, mas ele pode ser traduzido em inglês para muitas outras coisas. Por exemplo, Play Music, que não é jogar música, nós traduzimos por tocar música ou criar música. Ou seja, o play em inglês é usado para muito mais atividades, ações, que não são propriamente jogar jogos. Pode ser play a role, ou seja, desempenhar um papel numa peça de teatro. Portanto, tem essas coisas todas. É muito mais abrangente, o que permite fazer uma série de extrapolações e relações que ele faz neste livro. Portanto, ele diz que os jogos são provavelmente a forma onde, ou a forma preferencial onde nós podemos jogar, mas nós podemos jogar em muitas outras coisas, ok? A relação aqui com a palavra. Em português fica um pouco mais restrito. No entanto, nós percebemos o sentido. Ou seja, isto quer dizer que o play, através dos jogos do jogar, é uma forma de expressão pessoal, através de algum tipo de apoio. No caso, o jogo é o objeto, mas pode ser através de outras coisas, por exemplo, a música, o teatro, etc. Portanto, o autor refere aqui que mais importante que o jogo é o jogar. E isso é uma visão diferente que retira o foco no objeto e passa a ter o foco na pessoa. O que é uma coisa interessante e que, relacionando aqui com outro ensinamento de outro autor muito conhecido, o David Parley, que é provavelmente o maior historiador de jogos de tabuleiro, em que diz que os jogos que têm sido produzidos nos últimos tempos se destacam porque estão a retirar o foco do jogo para o jogador. Isso é interessante e encaixa aqui nesta visão do Miguel Sicart, de que é o ato de jogar que é importante. Ou seja, o jogo pode ser muito interessante, mas se não conseguir gerar uma experiência no jogador que faça com que ele jogue de um modo diferente ou cativante ou apaixonante, o jogo em si como objeto não tem interesse. Isto é muito curioso. Depois se relaciona com outra coisa que nós vemos aqui neste livro. Ele para já diz que os jogos, lá está, são a forma mais interessante, ou não a mais interessante não, a mais poderosa para conseguir levar ao jogar, mas existem outros. É autotélico, o que é isto? O jogo em si tem um universo por si próprio, serve por si próprio. No entanto, e por isso é que ele também é interessante e podemos fazer muitas coisas nesse próprio contexto que cria, a tal relação depois com o círculo mágico do Zynga que eu já aqui falei, mas depois tem essa versão, essa essência em si própria. Ele funciona por si próprio. No entanto, a partir daí podemos extrapolar por outras coisas. Mas o Miguel Sicart aqui defende que ele é contra a noção de designers de jogos. Isto é uma coisa também muito interessante. Ou seja, para ele, não deviam ser designers de jogos. Porquê? Porque o design está muito relacionado com a criação para um objetivo. Para uma utilidade. Ou seja, como uma cadeira. Ela pode ser esteticamente bonita, mas acima de tudo serve para sentar. É uma coisa que se aprende em teoria de design, por exemplo. Esta relação entre a estética e a funcionalidade, e depois que tem também relacionamentos com o modo como isto foi historicamente interpretado e foi mudando, e por isso é que para algumas pessoas ainda há este debate se realmente o design é arte, se não é, estas coisas todas, que também transparece depois para os jogos, em que alguns dizem que não, os jogos não podem ser formas de arte porque eles estão direcionados para objetos.
Aqui o Miguel Sicard diz que não devemos ter designers de jogos, mas devíamos ter arquitetos de jogos. Porquê é que ele defende isto do arquiteto de jogo? Porque também é uma outra conversa com a arquitetura. Porque a arquitetura é entendida, existem depois várias correntes, como uma manifestação, uma criação para um objetivo, ou seja, muito pragmático, mas também uma expressão artística no lado estético que as criações têm. Portanto, o Miguel Sicard, ao defender que os criadores de jogos deviam ser arquitetos, significa que ele está a querer que eles sejam responsáveis por definir e desenvolver uma coisa que tem uma função, mas que a dimensão estética e a própria função deve estar mais flexível para que os próprios jogadores, ou seja, o importante é jogarem no jogo, redefinam e consigam criar uma experiência única e própria associada aos seus próprios perfis individuais. Portanto, estão a ver, isto é filosofia, isto vai sendo aqui explorado. O livro tem muito mais coisas, ele fala depois dos brinquedos, do que é brincar, do que é uma experiência, o que é uma representação, destas coisas todas, até das dimensões políticas, dos contextos dos jogos e das brincadeiras. Essas coisas todas são exploradas neste livro, sempre com foco grande nos jogos digitais, porque claramente é a forma dominante de jogos dos nossos dias. No entanto, nós podemos extrapolar conhecimento para outras áreas. Portanto, fica aqui um livro que eu recomendo, acho que é muito interessante, lê-se muito bem e é importante para quem quer se dedicar um pouco mais aos estudos dos jogos, aos game studies, de um ponto de vista mais literário, mais académico e mais profundo. Então vá, obrigado e adeus. Voltamos a falar de outros livros, noutros momentos, para despertar outros assuntos para podermos debater. Adeus!